A graça e a paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Mas eu vou ler somente o verso 1, o verso 3 e o verso 6. Esse texto nos fala de uma fome que houve em Israel, no tempo de Davi, e que foi uma consequência de uma aliança quebrada, feita com Josué com os gibeonitas. E, por sua vez, 7 homens então morrem, e uma mãe, uma mulher chamada Rispa, ela vela pelos seus filhos mortos durante 6 meses, para que não fossem devorados pelas aves durante o dia, e nem pelas feras durante a noite. Durante 6 meses ela velou os filhos mortos. Eu quero pensar com você nesse texto, para tentarmos entender a consequência de uma aliança quebrada. O texto nos fala assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. No verso 3 diz assim: Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? E no verso 6 diz: De seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Aqui nós vemos uma aliança quebrada e as consequências dessa aliança quebrada. A fome, a escassez devido à falta de chuva. Davi, então, percebe que havia uma anomalia naquela situação toda, que não era algo natural. E ele consulta o Senhor, e o Senhor revela: olha, essa aliança que Josué havia feito com os gibeonitas foi quebrada. E essa aliança tinha sido feita há mais de 300 anos. Só que uma aliança feita é uma aliança que ela não pode ser quebrada. Uma aliança quebrada tem suas consequências, e as pessoas muitas vezes fazem alianças e não pensam nas consequências, seja ela positiva ou negativa. No momento que ela é quebrada, nós vamos sofrer consequências disto. Por isso nós temos que ser muito criteriosos e temos que fazer aliança debaixo de oração. Aqui o texto nos diz que houve uma fome de 3 anos, porque Saul, com seu zelo por Deus, ele tenta matar os gibeonitas, que era um povo que morava entre os judeus, só que eles não eram, eles deveriam ter sido mortos na época de Josué. Só que Josué fez uma aliança com eles. Esse povo fingiu vir de uma terra distante. 2 homens chegaram para Josué, e lá em Josué capítulo 9, diz que Josué não consulta o Senhor e faz uma aliança com eles. E depois Josué descobre que aquele povo morava ali, naquele território, e estava na lista para serem destruídos. Só que a aliança tinha sido feita. Tanto que esse povo passou a ser terra onde muitos levitas passaram a habitar, inclusive o tabernáculo ficou ali por um período também. E esse povo se tornou, inclusive, escravo dos judeus. Só que a aliança feita, uma aliança tem que ser cumprida. Josué não consultou ao Senhor, diz o texto, lá no verso 14 de Josué 9. Ele não consulta a Deus. Por ter então consultado a Deus, o Senhor, então, não falou nada com ele. Ele deveria ter consultado ao Senhor para saber se deveria fazer aquela aliança ou não. Deus fala até hoje. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós fazemos alianças precipitadas e depois sofremos consequências. E qual foi a forma como esses gibeonitas pediram para abençoar, para que a praga cessasse, ou melhor dizendo, para que a seca acabasse? 7 homens da casa de Saul. 7 homens que participaram da chacina daquele povo. E o Senhor, então, passa a abençoar a nação depois disto. Então, aqui nós encontramos uma consequência muito desagradável de uma aliança quebrada. E é sobre isso que eu quero pensar com você, porque aqui diz o texto também a respeito de Rispa, uma mulher que cuidou dos seus filhos depois de mortos, para que eles não fossem devorados. Porque durante 6 meses, Davi ele não sepultou os corpos, não sepultou aqueles homens que haviam sido enforcados, eles ficaram pendurados durante 6 meses. Então eu quero pensar com você sobre esse texto, porque é um texto, ao mesmo tempo, que traz um quadro horroroso, horrendo, de uma situação extremamente difícil, mas que ao mesmo tempo nós vemos a mão poderosa de Deus para abençoar.
Mas, ao mesmo tempo, nós vemos também a consequência de uma aliança quebrada. E a situação que ocorreu não só com aquele povo que foi morto, os gibeonitas, mas o mal que recaiu sobre a nação de Israel devido à ação de Saul, que fez isso mais de 30 anos antes. Ou seja, Saul ele comete um crime, ele quebra uma aliança feita em nome do Senhor e na presença do Senhor, e as consequências ocorreram 30 anos depois. Mas saiba de uma coisa, o que o homem planta, colhe. Talvez ele não colha na sua vida, mas a geração futura vai colher. Então nós temos que tomar cuidado, porque quando nós fazemos uma aliança, nós temos que tomar um certo zelo para manter a nossa palavra. E nós não podemos sair fazendo algo sem consultar a Deus, para que nós não venhamos sofrer consequências futuras. O texto aqui nos fala dessa aliança que foi quebrada devido à ação de Saul. 3 anos de fome, 3 anos de seca, 3 anos de escassez. Davi consulta o Senhor e o Senhor diz, olha, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Isso aqui é uma consequência. Aqui, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque violar um voto é uma transgressão contra a lei. Lá em Números 30, verso 1 e verso 2, diz que uma aliança feita não poderia ser quebrada. Aqui, simplesmente, Deus estava aplicando a palavra dele como consequência de um ato impensado de Saul. Quem pecou foi Saul. Quem colheu fruto foram os seus filhos, ou a nação como um todo, depois, na época que Davi estava reinando. 30 anos, Saul já tinha morrido, a situação estava aparentemente tranquila, mas uma aliança quebrada, as consequências virão. Nos dias de hoje, por exemplo, alguém vai dizer assim, mas isso não é justo. Talvez você diga isso. Isso não é justo. Por que isso poderia aconteceu? Só que lá no livro de Lamentações de Jeremias, diz assim, nossos pais pecaram e já não existem. E não existem. Nós é que levamos o castigo de suas iniquidades. Aí agora imagina comigo. Isso não é justo, você vai dizer. E eu vou dizer para você, realmente não é. Mas nos dias de hoje, nós vivemos num período em que as pessoas começam a desmatar as florestas, saem desmatando tudo, construindo cidades de forma sem fazer um saneamento devido. As consequências virão. Nós vamos sofrer com isso. Os rios vão secar, as águas vão ficar mais escassas, a temperatura do próprio ambiente vai ficar diferente. Tudo isso é uma consequência de uma ação do homem. Então, quando a gente toma uma decisão, nós vamos sofrer as consequências dessas decisões. Se pensamos bem e fazemos de forma correta, vamos ter consequências de formas corretas também futuras. Então, nós temos que pensar muito na hora que nós tomarmos uma atitude ou fazermos uma aliança. Entenda uma coisa. Nós vivemos numa sociedade onde a mídia dita para nós como devemos educar nossos filhos. E a educação que ela dita não condiz com a palavra de Deus. Qual é a consequência disso no futuro em relação à sociedade? Qual é a relação, o que isso vai acontecer no futuro com as pessoas a próxima geração que vai vir? Se ninguém mudar tudo isso e der um basta nisso tipo de coisa. As consequências virão e serão danosas e desastrosas. A sociedade ela está ditando normas que não condiz com a palavra de Deus. E à medida que isso vai ocorrendo, nós vamos sofrer consequências. Eu não sei se você sabe, mas o sucesso de uma sociedade depende do sucesso da família. Então, uma família destruída, a tendência é termos uma sociedade falida também. Se os princípios morais que sustentam a família judaico-cristã são demolidos, automaticamente o caos vai se instalar na sociedade futura. Aí a próxima geração vai sofrer danosamente. E as pessoas não pensam nisso. Quando Saul ele quebra essa aliança, o caos se estabeleceu. Aqui no verso 3 e verso 6, que lemos, diz, o que quereis que vos faça? Perguntou Davi. O que eles falam? Nós queremos 7 filhos de Saul. Ou seja, da descendência de Saul, para que nós venhamos enforcá-los. Porque essa aliança foi quebrada. E a aliança quebrada é uma aliança que vai causar prejuízo.
que houve o prejuízo na vida de homens que, infelizmente, também participaram daquela chacina. Eles foram mortos. Davi estava diante de uma situação muito difícil. A fome sobre o povo ou matar 7 homens da casa de Saul? Abençoar o povo ou não entregar os homens para que os gibeonitas enforcassem? Essa que era a questão. Muitas pessoas, mais uma vez eu falo, firmam alianças sem consultar a Deus e agem segundo o seu coração e depois sofrem consequências. Só quero deixar claro também outra coisa para você aqui. Entenda uma coisa. A ira de Deus ela não se aplaca com sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício de pessoas para... Isso aí, Deus não é entidade, não é Moloque, como as pessoas ofereciam crianças para serem mortas, oferecendo a Moloque. Não é isso. Aqui está se cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Lá em Números 35, de 31 a 33, dizia o seguinte: uma vida em troca de um outro homicida. Se houve um homicídio, uma vida tem que ser dada. Aqui estávamos na época, aqui esse texto aqui de Davi, era a época do Antigo Testamento. Então a palavra de Deus ela tinha que ser botada em prática. Lá em Números 35, 31 a 33 dizia que em um caso de homicídio, uma vida teria que ser dada em troca. Então foi isso que eles estavam pedindo. Tanto que na versão Almeida Corrigida Fiel diz: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Ou seja, essa expressão casa sanguinária, nós entendemos que os filhos de Saul participaram daquele crime e deveriam então pagar por ele. Deveriam ser enforcados. Eles estavam imunes até então. Então, Deus, tanto que o texto diz que Deus se aplacou e abençoou a terra, lá no final do capítulo 14. Por isso que eu estou pedindo para você ler na sua casa depois com calma. Aqui diz o texto que Deus, então, se aplacou a sua ira e abençoou a terra, derramou a chuva e a bênção retornou. Alguém vai dizer assim: pô, mas isso não é justo. O filho pagar pelo crime do pai. Não, mas aqui esses rapazes também haviam cometido um crime. Por isso que lá em Deuteronômio 24:16 diz que cada um vai pagar pelo seu pecado. Se o pai pecou, o pai vai pagar pelo seu pecado. Se o filho pecou, o filho vai pagar pelo seu pecado. Aqui no caso, esses homens que foram enforcados, eles eram culpados também desse crime em relação aos gibeonitas. Mas o que eu quero pensar com você aqui sobre essa questão? Já falamos que durou cerca de 6 meses. Essa bênção para ser derramada sobre a terra. Só que esses 7 homens que foram enforcados, 2 deles eram filhos de uma mulher chamada Rispa. E Rispa, então, ela velou os seus filhos durante o período em que eles ficaram enforcados. Então, a primeira coisa que nós observamos é que o amor de uma mãe, ele é incondicional. Olha só o que é que diz o verso 8 e o verso 10 desse texto que nós lemos aqui. Olha só. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha sido tido de Saul, a Armane e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Ou seja, no início da colheita da cevada, que deveria haver, esses homens foram mortos. Aí diz o texto que, mais para frente, diz que essa mulher, então, ela coloca um pano sobre uma pedra e fica velando os filhos, não permitindo que nenhum animal comesse a carne dos seus filhos enquanto estavam em período de decomposição. O cheiro de carne ali era insuportável, cheiro de carne podre, mas aquela mulher velou os filhos. Ou seja, o amor de uma mãe, ele é incondicional. É um amor que não tem explicação. O filho, como diz uma expressão no nosso meio, diz que filho feio não tem pai. Pode não ter pai, mas mãe tem. E essa mãe velou. Então Rispa, ela velou os filhos mortos dia e noite. Assim como tem muitas mães também velando os seus filhos mortos espiritualmente.
Aqui o verso 10 diz: Então Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Ela tomou conta, ela velou os filhos mortos. Tem muita mãe velando os filhos mortos hoje. Tem muita mãe que ora, que busca, que clama, que se coloca perante o Senhor em arrependimento, em jejum, em oração, em humilhação, para que o Senhor tenha misericórdia e abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, abençoe o marido. Quantas vezes nós vimos os filhos se deteriorando dentro de nossas casas, se envolvendo com coisas que não deviam se envolver, se afastando da presença do Senhor, filhos envolvidos com homossexualismo, envolvidos com as drogas, envolvidos com crime, filhos muitas vezes envolvidos com outras religiões que estão longe de Deus. E os pais crentes, os pais que se posicionam na presença do Senhor, buscam de Deus, creem na intervenção divina. Muitas mães choram seus filhos mortos, velam pelos seus filhos mortos, sentem o cheiro, espiritualmente falando, das suas carnes podres, mas não desistem. Creem na intervenção do Senhor para abençoar sua casa, abençoar o seu lar, abençoar sua vida. Aqui, irmãos, nós encontramos uma referência em relação ao próprio amor de Deus por nós. A Bíblia nos fala lá em Romanos 5, de 6 a 8, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, pelo grande amor que teve para conosco, com a nossa carne podre, espiritualmente falando, nós totalmente longe do Senhor, na vida de pecado, na vida torta, mas o Senhor deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Há muitas mães que buscam de Deus a intervenção, creem na graça, assim como o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida consagrado na presença do Senhor, assim Rispa também fez, na presença do Senhor, intercedendo, não para que seus filhos ressuscitassem, mas que tivessem um sepultamento decente, fossem sepultados, fossem guardados, tivessem ali, fossem honrados como filhos de um rei, que eles eram. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, que Rispa velou os filhos lutando com as bestas feras de dia e de noite. Assim também tem muitas mães lutando contra Satanás, porque elas sabem que a luta que elas enfrentam não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Há muitas mães lutando, elas sabem que a ação que está acontecendo dentro da sua casa, o mau cheiro espiritual insuportável que está dentro do seu lar, na vida dos filhos, é a ação do diabo. E elas lutam com o Senhor para que seus filhos sejam libertos da ação de Satanás. Assim como ela lutou com as bestas feras durante a noite, com as aves durante o dia. Aquela mulher não deu descanso aos seus olhos, não deu descanso ao seu corpo. Durante 6 meses ela ficou ali lutando, buscando uma solução, mas não permitiu que a carne dos seus filhos fosse comida pelas bestas feras. Assim tem muita mãe lutando contra Satanás, com seus demônios, lutando em favor de seus filhos, em oração, em jejum, em rogos muitas vezes. Quantas mães lutando, quantas mães buscando, quantos pais buscando do Senhor a graça e a misericórdia para que seus filhos sejam alcançados. Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que a atitude de Rispa trouxe consequências. Olha só o que diz o verso 11. A partir do verso 11 diz assim: E foi contado a Davi que fizera Rispa, filho de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sazã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus fizeram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Aí o verso 14 diz:
Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Sabe quando que a chuva desceu? Depois que os meninos foram honrados, depois que esses homens foram honrados. A notícia chegou ao coração, aos ouvidos, melhor dizendo, de Davi. Eu quero dizer para você que o Senhor tem ouvido as suas orações. Quero dizer para você que Deus tem ouvido as suas orações, assim como a ação, a atitude de Rispa chegou até os ouvidos do rei Davi. As suas orações, minha irmã, têm chegado até os ouvidos do Senhor. Saiba que vai haver uma ação, o agir de Deus dentro da sua casa, se Deus assim permitir. Cremos, em nome de Jesus, que Deus vai abençoar o seu lar. Que Deus vai restaurar, quem sabe, é o seu marido, seus filhos, pessoas que do seu convívio que estão andando na contramão de tudo aquilo que Deus estabeleceu. Cremos em nome de Jesus que a sua casa será abençoada, será alcançada. As suas atitudes, seu posicionamento não é em vão. A Bíblia nos fala que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Rispa, ela velou os filhos mortos, mas tal atitude chegou ao conhecimento do rei. E o rei, quando soube daquilo, ele honrou aquela mãe. Não só aquela mãe, mas honrou também o próprio Jonatas e o próprio Saul. E enterrou todos no sepultamento de forma correta. E aí sim, Deus abençoou a nação. Foi a atitude, acima de tudo, de Rispa, em de cuidar, em velar, que houve o mover da mão de Deus. Então a sua atitude vai fazer com que a mão de Deus mova a seu favor, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida. Cremos nisto. Outra coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto é que Rispa velou seus filhos mortos e alcançou o favor do rei. Assim como a mão de Deus usou a mão de Davi para honrar, Deus vai honrar os seus filhos, vai abençoar os seus filhos, vai honrar suas orações, vai interceder por você. Rispa velou os filhos mortos. E a mão do rei, então, foi em seu favor. Assim, muitas mães têm visto também a boa mão do Senhor sobre a vida dos seus filhos, abençoando seus filhos, restaurando a sua casa. Muitas vezes a mãe está orando, está buscando, e quando ela vê, a mão do Senhor se move, abençoa, o filho se converte, a filha larga o pecado, a vida começa a tomar rumo dentro da sua casa. A oração do justo, mais uma vez eu repito, vale muito em seus efeitos. O texto diz que Davi tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, também os ossos dos enforcados, e os enterraram. E diz que, à medida que ele enterrou, depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Ou seja, a oração daquela mulher, a intercessão daquela mulher, a busca daquela mulher para que os seus filhos fossem honrados, não permitindo que as bestas feras comessem suas carnes, mesmo podre, gerou vida, gerou bênção, gerou a ação da mão de Davi sobre ela, assim como a mão do Senhor na oração de uma mãe que busca o Senhor, que crê na intervenção, que luta contra Satanás. Vê a bênção também sobre a sua casa, sobre o seu lar. Deus quer abençoar a sua casa. Agora não desista de orar. Não desista de buscar. O amor de uma mãe é diferente do amor de um pai. Porque o amor de uma mãe ela é demonstrado de forma muito mais vívida. Quer dizer que o pai não ame. Mas observe lá nos presídios quantas mulheres estão ali. Quantos homens tem, quantas mulheres? Você vê uma quantidade enorme de mulheres. Agora, daquelas mulheres que estão ali, quantas esposas tem? Mas eu posso dizer, o número de mães é muito maior. O filho pode não prestar, o filho pode não valer nada, o filho pode causar grandes danos à sociedade, mas uma mãe está ali. Porque enquanto nós olhamos um homem violento, uma pessoa ruim, um malfeitor, um bandido, a mãe olha um filho. A mãe olha o filho. Ela não vê a crueldade do filho, ela vê um filho. O amor de mãe é diferente. O amor de mãe
ultrapassa a lógica humana. Por isso que a Bíblia fala que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, o Senhor não se esquece de nós. Ou seja, o amor de mãe é comparado ao amor de Deus. Eu quero concluir essa palavra contando para você rapidamente uma história. Conta uma história, há muitos anos, na época do Japão, no Japão antigo, que quando os pais ficavam velhos, eles deveriam levar esses pais, o pai ou a mãe, quem estivesse vivo, né, levaria então para uma floresta e ali abandonaria para morrer. E seguindo a tradição, um homem fez isso com a sua mãe. A mãe muito idosa, já estava causando prejuízo, vamos dizer assim. Já era uma senhora muito, muito idosa. Então ele vai para dentro de uma floresta, ele na frente e ela atrás, com passos muito lentos. Andaram por horas dentro da floresta para ele abandoná-la para lá para morrer, seguindo a tradição que havia no seu país na época. Aí ele observa que a mãe estava quebrando galhos, quebrando gravetos e deixando uma marca. Ele então olha para ela e começa a brigar com ela e dizer que ela estava fazendo aquilo para retornar, que se ela não ficasse ali, ele seria castigado. E começou a brigar com aquela mãe. Aquela mãe muito calmamente, apesar de toda a sua idade, diz: meu filho, eu não estou quebrando para voltar. Eu estou quebrando para marcar o retorno, para que você possa voltar para casa. Aquela atitude daquela mãe mexeu tanto com aquele filho que ele voltou com a sua mãe para casa. Chegou diante das autoridades e disse: olha, vocês podem me castigar do jeito que vocês quiserem, mas eu não vou abandonar a minha mãe. Diante disso, essa notícia chegou até os líderes, né, do Japão, até a liderança, e eles mudaram então essa tradição. Reza essa lenda, como dizem os outros. Reza essa lenda que isso aconteceu. Não sabemos se é verdade, mas uma coisa nós sabemos: a mãe, mesmo sofrendo, ela continua amando. Uma mãe, mesmo padecendo, ela continua estendendo seu amor. Rispa, ela cuidou, ela velou dos filhos mortos. Assim como Deus tem cuidado de você, assim como Deus tem cuidado de mim. Deus vela pelas nossas vidas. O Senhor cuida de nós. Nós não entendemos esse amor, mas porque é um amor que ultrapassa a lógica humana. Por isso eu quero deixar essa palavra com você. Rispa, uma mãe que cuidou dos filhos mortos. Assim o Senhor tem cuidado de nós e nos traz a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.